Na quinta reportagem da série Os Desafios da Irrigação, exemplo norte-americano, você vai conhecer a importância de cada detalhe para o sucesso da produção irrigada. Saiba o que o produtor precisa levar em conta na hora da escolha do equipamento mais apropriado para a sua cultura e a sua região. Quem olha uma lavoura sendo irrigada com o sistema em pleno funcionamento pode imaginar que se trata de um equipamento simples, mas é no detalhe que as pesquisas revelam a importância de cada componente dos pivôs que fazem chover em plena seca. Os bicos aspersores são exemplos disso. O sistema que faz o processo final da irrigação e precisa combinar vento, tamanho de gota e tipo de solo. A escola certa é basada em el triângulo agronômico de proteger o solo, atender a planta e o uso racional da água. Solo, planta, água é a grande relação que devemos utilizar para fazer a melhor seleção do bico que você necessita. Quando o produtor erra nessa escolha, o que acontece na questão do solo? Quais as perdas que ele tem? Quando você faz a seleção incorreta, pode produzir muita compactação, pode produzir muita erosão e pode reduzir a quantidade de oxígeno disponível para as raízes das plantas quando você forma uma costra acima do chão. O avanço da agricultura irrigada passa pela automação. Neste exemplo, em um pivô linear, o produtor pode comandar todo o sistema através de um computador de casa ou um smartphone. À distância, ele determina a velocidade da irrigação e a quantidade de água necessária na lavoura. Nós visitamos no estado do Tennessee, às margens do rio Mississippi, o produtor Jimmy Mould. Ele tem 40 hectares, onde está pela primeira vez investindo no arroz. Já plantou milho, soja e trigo. O maior problema vem da pressão da água do rio, que muitas vezes acaba inundando tudo. The Mississippi River is the largest river in the United States. O rio Mississippi é o maior rio dos Estados Unidos. Ele drena a água de todos os estados do meio oeste. Nós temos enchentes e nós esperamos por estas enchentes na primavera. Às vezes elas são grandes, às vezes pequenas. Algumas vezes elas vêm antes, algumas vezes vêm depois. Isso é algo que nós sempre estamos atentos, nós sempre estamos esperando. Por isso ele investiu no monitoramento à distância, colocou sensores de água na lavoura para controlar se a irrigação está sendo eficiente ou se o rio está invadindo a fazenda. This is my first year to grow rice. É o primeiro ano que eu planto arroz. Com esse equipamento, eu não preciso retirar uma amostra do solo para análise. De qualquer lugar, acesso à internet e simplesmente vejo qual a situação hídrica do solo. Assim, consigo saber qual a quantidade de água que preciso aplicar. Nesse primeiro ano foi um teste, mas a partir do ano que vem, o equipamento vai facilitar o meu trabalho. A tecnologia começa na fabricação dos sistemas. Nós visitamos uma empresa que é líder mundial no setor de irrigação, responsável por 50% dos pivôs centrais vendidos no mundo. Robôs trabalham desde a solda precisa até a fabricação de componentes que exigem perfeição. É o que explica Rick Berkland, que trabalha na empresa há 38 anos. Quando você olha para um pivô central no campo, você acha que é uma máquina simples, mas na verdade é justamente o contrário. Os aspersores, os componentes elétricos, todos esses elementos têm que trabalhar corretamente para garantir o funcionamento da máquina no campo. O produtor que investe em um equipamento como esse não pode ter nenhum problema. Bernard Kipp é brasileiro, ocupa o cargo de vice-presidente da companhia norte-americana e comanda a divisão internacional. Está morando nos Estados Unidos há 5 anos. É também produtor rural com área de irrigação no Brasil. Conhece bem os obstáculos que os produtores enfrentam e faz um comparativo com o que acontece nos Estados Unidos, principalmente no conceito sobre o uso da água. Eu acho que o ponto-chave que, por exemplo, Estados Unidos
e o Brasil se diferenciam não é na tecnologia aplicada, e sim no fato que no Brasil existe muita ideologia, existe muita pesquisa extremamente sofisticada e existe um vão muito grande entre a prática. Hoje não existe um diálogo destrutivo entre usar a água para a agricultura. Existe sim uma discussão construtiva no sentido de não vamos proibir, não vamos autorizar, mas vamos usar aonde faz sentido e traz retorno econômico. E isso macroeconomicamente é que faz os Estados Unidos, que tem muito menos água do que o Brasil, que tem uma temporada de uso dos equipamentos, na grande maioria uma cultura por ano, em torno de 20 vezes mais eficiente do que o Brasil, com toda a sua área de sequeiro. Ele finaliza a nossa visita pela produção irrigada nos Estados Unidos com uma conclusão que nos remete ao desafio da segurança alimentar no mundo, começando pelo Brasil. Hoje, cada hectare irrigado no Brasil produz praticamente o que 5 hectares no sequeiro produzem. Então, se nós aumentarmos a área irrigada no Brasil de uma maneira organizada, de uma maneira civilizada, nós com certeza vamos melhorar a nossa produção, nós vamos fazer com que o agricultor tenha um fluxo de caixa melhor e também conserve a natureza. Porque o agricultor irrigado rapidamente aprende a ser mais sustentável.